Olá pessoal, bem-vindos ao canal Acadêmicos. Meu nome é Gabriel Negrão e hoje nós vamos responder a sessão de matemática da prova do ACT. A prova do ACT, para quem não conhece, é uma prova de admissão para universidades norte-americanas. Essa prova é dividida em 4 sessões: English, Math, Reading e Science, e hoje nós vamos responder a parte de matemática. Ela é composta de 60 questões e precisam ser respondidas em, no máximo, 60 minutos. Para quem não sabe, o ACT, para aplicantes que não estão fazendo a prova nos Estados Unidos, ela é feita em um computador. Então, vocês não terão essa prova impressa no dia do teste de vocês. Ela é feita num computador e vocês vão ter um papel plastificado e um piloto, onde vocês conseguem fazer o cálculo de vocês e vocês conseguem apagar o que vocês riscaram nesse papel plastificado com um pano ou com um apagador, como se fosse um quadro branco de escola. Mas para mostrar a resolução para vocês, eu imprimi a prova e é assim que nós vamos ver a resolução. São 60 questões, ficaria um vídeo muito longo, então por logística e qualidade do vídeo, a gente vai tentar dividir esse vídeo para colocar o número de questões em um vídeo e no próximo a gente coloca o restante. Eu queria dar uma informação e uma dica para essa prova. A informação é que, diferente do SAT, que seria a outra prova de admissão para as universidades, a prova de matemática do ACT cobra alguns conteúdos a mais, como logaritmos e algumas partes de trigonometria. Então, por isso, que durante todos os 60 minutos e durante todas as 60 questões, vocês podem utilizar uma calculadora. Eu utilizo uma calculadora científica simples, todas as calculadoras científicas estão autorizadas a serem utilizadas. Se for uma calculadora gráfica, vocês precisam olhar no site se ela está autorizada a ser utilizada no dia da prova. Mas eu acredito que uma calculadora científica simples seja suficiente. Minha dica é que as 60 questões elas vão ficando um pouco mais difíceis ao decorrer da prova. Então, eu tentava fazer as primeiras 40 questões em 30 minutos, de 30 a 35 minutos, e as últimas 20 questões eu guardava para as últimas meia hora de prova, os últimos 25 minutos. Um pouco mais de tempo, porque o nível das últimas questões é um pouco mais elevado. Então é um pouco melhor, um ritmo melhor no início, um maior, e no final a gente tem umas questões um pouco mais complicadas. Então, vamos começar. Outra dica. Muitas questões têm textos e não necessariamente eles ajudam em muita coisa na hora de responder as questões. Então, na hora de responder, eu ia geralmente direto nos valores, números que estão na questão, para poder entender o que elas estão pedindo, e assim geralmente já era possível responder a questão. Nessa primeira questão, por exemplo, eu já olharia direto para o gráfico para entender do que é que ele está perguntando. Então, eu iria diretamente para a questão, o que é que ele estava perguntando, em vez de ficar lendo todo o texto que estava acima. Ele pergunta qual é o máximo de tartarugas que podem ter, em média, 45 anos. Então, olhando para esse gráfico, a gente pode perceber que 39,5 é aproximadamente 40, 49,5 é aproximadamente 50. Então, 45 anos ficaria aqui entre esses dois, o que seria aproximadamente 10. Letra D. As primeiras questões são realmente bem simples, bem diretas, onde bastando os gráficos ou conhecimento básico, vocês conseguem responder com bastante velocidade. Não estranhe as primeiras questões serem um pouco mais fáceis. Algumas pessoas acham que, como está muito fácil, talvez tenham errado. Na verdade, as primeiras questões são um pouco mais fáceis mesmo. E esse ritmo um pouco mais acelerado é bem importante. A segunda questão. A soma das medidas do interior de um polígono são respectivas para essa fórmula, onde T é o número de lados. Então, se ele tem 10 lados, o polígono, já foi direto para esse valor, não precisei ficar ali na questão toda, basta substituir nessa fórmula. 180, 10 menos 2, 180 vezes 8. Você fazer esse cálculo na hora é fácil.
mas pode ser um pouquinho demorado. Então é muito válido você utilizar a sua calculadora. É muito mais rápido e é autorizado, então não tem nenhum problema. 180 vezes 8, 1.440 G. Terceira questão. Ele dá um exemplo de um plano. Eu gosto muito de desenhar o plano cartesiano quando são questões desse gênero de plano com coordenadas. Ele diz que existe um ponto A na coordenada menos 8, menos 3, aproximadamente menos 8 aqui e menos 3 aqui. O ponto A, menos 8, menos 3. Ele diz que há uma translação de 8 unidades para a direita, então o ponto andaria 8 pontos para a direita e posteriormente andaria 3 pontos para cima, então mais 3 pontos para cima. Então aqui ficaria mais ou menos o A1, já que seria menos 8 para a direita, mais 8, o que seria aqui o 0 menos 3, e após subir, como ele disse na questão, 3 unidades, chegaria no A00. D. Aqui mais uma questão, questão 4. Ele nos dá uma fórmula e aí nós podemos simplificá-la. Menos 28 sobre 4 vezes x à quarta sobre x elevado a 1 vezes x à terceira sobre, ou y à terceira sobre y, que no caso seria elevado a 1. Podemos simplificar, o menos 28 sobre 4 ficaria menos 7. Aqui, como nós temos uma fração, nós podemos fazer aquele processo de subtração. Se nós temos um denominador, o expoente do denominador subtrai do expoente do número no numerador. Então ficaria x à quarta menos 1 vezes x à terceira menos 1. Resultado, menos 7 vezes x à terceira vezes y ao quadrado. F. Questão 5. Qual é o volume com um raio de 3 e uma altura de 6? Ele já deu a fórmula, então o volume seria 1 sobre 3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes altura. O volume é 1 sobre 3 vezes π vezes o raio ao quadrado, que é 3 ao quadrado, 9, vezes a altura, que é 6. Nós podemos simplificar. 3 com 6 fica 2, então o volume seria π vezes 9 vezes 2, 18. 18π. Então a resposta seria 18π, letra C. Próxima questão. Ele quer saber qual é o equivalente se nós temos dois expoentes, um expoente elevando um outro expoente. Nós podemos simplesmente fazer uma multiplicação. Isso aqui é o mesmo que 4 vezes 6, 24. X elevado a 24. G. E a questão 7, ele nos diz que um pagamento para um cidadão aqui seria de $12 a cada hora. Ele trabalha 40 horas por semana e por cada hora que ele passa do trabalho dele, ele ganha 1,5 vezes o salário normal. Ou seja, se $12 seria o equivalente a uma hora regular, normal, isso aqui seria o mesmo que 1,5, para facilitar o cálculo. Então, $12 por uma hora dentro das 40 horas, dentro do trabalho dele, mas a cada uma hora que ele passa dessas 40 horas, vai ser o equivalente a 1,5 do que seria o 12. Então, isso aqui seria $18 para cada hora que ele passa das 40 horas de trabalho. Ou seja, se ele trabalhou 45 horas por semana, quanto que ele vai ganhar nessa semana? As 40 horas
ele vai ganhar X, sabendo que em 1 hora ele ganha $12. Utilizando a calculadora, nós sabemos que ele ganharia $480, mais as 5 horas extras que ele fez, seriam 5 horas valendo X dólares, sendo que são 5 horas extras, e cada hora extra vale $18. Isso seria 18 vezes 5, seria um X igual a 90. Então, no total, ele ganhou 480 mais 90, X igual a 570. Letra C. O cálculo está um pouco bagunçado, porque eu estou tentando mostrar mais ou menos como que eu responderia a prova se eu estivesse em um ambiente. Seria teste real aqui. Aqui, próxima questão, questão 8, questão de matrizes. Ele quer saber qual é a soma de duas matrizes. Para isso, basta somar cada um dos elementos de sua respectiva linha e sua respectiva coluna. Então, a matriz resultante seria o primeiro elemento com o segundo, mais 5 mais menos 6 seria menos 1, 7 mais 3, 10, menos 4 mais 6, 2, e 4 mais 8, 12, seria letra F. Aqui, esse cidadão, ele tem 6 pares, 4 pares e 6 pares diferentes de roupas. E como a questão está aqui dizendo, ele quer fazer uma combinação. Você vai lendo tudo, não precisa. Então, no final, você só descobre que ele quer saber quantas combinações diferentes você pode fazer utilizando em cada roupa, uma roupa de peça. Uma roupa de peça, que ótimo. Então, nós temos 3 peças diferentes para a roupa dele. 3 peças diferentes. Você vai usar uma peça em cada um dos looks que ele puder produzir. Então, você tem 6 pares de sapatos, 4 pares de calças e 6 camisas. Então, você pode ter 6 sapatos diferentes com 4 tipos de calça e 6 camisas. Isso seria o resultado do número de combinações. Isso se chama permutação. Fazendo um cálculo com a calculadora rápida, isso daria 144 combinações possíveis. Próxima questão de segundo grau. Ele já dá uma equação, não precisa ficar lendo a questão toda. A equação que passa pelos pontos menos 3, 0 e A, 0. Ele quer saber qual é o valor de A. Nessa questão, eu resolveria do seguinte jeito. Essa equação ela é correspondente a esse gráfico. Então, ele quer saber qual é o valor de A quando o Y for 0. Então, nós podemos fazer o seguinte. Pegar essa equação aqui e utilizá-la quando o y for igual a 0. Então, nós podemos simplesmente substituir o y por 0 para descobrir quem é esse valor de A. Passando esse elemento para o outro lado, positivo, 2x mais 1 ao quadrado igual a 8. Passando o 2 dividindo, vai ficar 8 dividido por 2, 4. Então, x mais 1 ao quadrado é igual a 8 dividido por 2, 4. Nós podemos aplicar uma raiz quadrada dos dois lados, porque aí nós podemos cortar esse expoente, vai ficar x mais 1 igual a raiz de 4, 2, x é igual a 2 menos 1, x é igual a 1. Para a próxima questão, questão 11, nós podemos fazer um EDC básico de 21, 24 e 16, dividido por 2, 21, 12 e 8, dividido por 2 de novo, 21, 6 e 4, dividido por 2 novamente, 21, 3 e 2, dividido por 2, 21, 3 e 1, dividido por 3, 21, 3 e 1, 7 e 1, dividido por 7, nós terminamos o EDC. Fazendo o produto de todos esses fatores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 à quarta vezes 3 vezes 7, dá 336. Letra B. Para a questão 12,
ele pede a slope da reta. O que é a slope de uma reta? Quando nós temos um plano cartesiano e nós temos uma reta, há um ângulo entre a reta e o eixo x. A tangente desse ângulo a gente chama de slope, certo? Então vamos fazer o seguinte. A outra fórmula de slope que nós temos é slope é igual a y de um dos pontos menos o y do outro ponto sobre o x de um ponto menos o outro x. Então aqui nós podemos ter o primeiro ponto, y igual a 4 menos y igual a 3 sobre x igual a 2 menos 7. Ou seja, 4 menos 3, 1 sobre 2 menos com menos mais, 2 mais 7, 9. 1 sobre 9, J. Próxima questão, questão 9. Nós temos um grupo de 60 estudantes e nós temos uma viagem para um museu, nós temos 3 tipos de exibição. Dos 60 estudantes, a metade escolheu para uma sessão, metade de 60. 30, por que metade? Porque 1 sobre 2 significa a metade de um número inteiro. 1 sobre 4 foi para uma outra sessão, ou seja, 60 vezes 1 sobre 4, dividindo, dá 15. Então 15 foi para outra sessão, e a última sessão foi 1/6 de 60, 10. Ele quer saber quando estudantes não foram para nenhuma dessas opções. Se no início nós tínhamos 60 estudantes e 30 com 15, 45, com 10, 55, 55 foram para alguma sessão, é 60 no total, menos 55, nós temos 5 que não foram a lugar nenhum. Letra A. Questão 14. Qual é o maior inteiro dessa solução? 6x menos 2 menor ou igual a 11,2, ponto 2, que em inglês nós usamos pontos em vez de vírgula. 6x menor ou igual a 11,2 mais 2, 6x menor ou igual a 13,2, 6x menor ou igual a 13,2 sobre 6, que usando a calculadora nós percebemos que dá x menor ou igual a 2,2. Isso significa que o maior x possível, o maior, é 2,2. Ou seja, esse x não pode ser 3. O número inteiro 3, não pode ser, porque o maior número possível é 2,2. Então, qual é o maior inteiro possível? É o maior inteiro menor que 2,2, que no caso é o próprio 2. Então, J. E a questão 15, nós temos um aluguel de música, nós temos que é 17,50 uma taxa física e 70 cents por música, ou seja, uma equação da reta seria 0,7 vezes x músicas mais uma taxa de 17,50. O Ian, ele tem R$50 para gastar, então ele pode gastar no máximo R$50 utilizando as 17,50 de taxa fixa mais um número de músicas. Quantas músicas ele consegue comprar com R$50? Ou seja, o Y, que é o máximo que ele vai gastar, é R$50. Então 0,7x mais 17,5 igual a R$50. 0,7 igual a 50 menos 17,5, 0,7x igual a 32,5, x igual a 32,5 dividido por 0,7, mais rápido na calculadora, 32,5 dividido por 0,7, nós temos que dar 46,42. Isso significa que ele pode pegar até no máximo 46,42 músicas. Como música é um número inteiro, a gente compra 1, 2, 3, 4, 5 músicas, números inteiros, o menor número inteiro menor que 42,42 é um 46. Então, a resposta, letra D, 46 músicas. Questão 16. Nós temos dois triângulos retos
ou seja, que possuem hipotenusas e que possuem uma proporção de 2 para 9. A hipotenusa do menor triângulo é 8 inches. Qual é o tamanho da hipotenusa do maior? Então, é x. Como eles têm uma proporção de 2 para 9, então 2 do menor triângulo vale 9 no maior, assim como 8 no menor vale x no maior. Ou seja, escreve 2x igual a 72, x é igual a 36. 36 é a hipotenusa do triângulo maior, K. Iguais, certo? Se fossem todos iguais, seria um triângulo equilátero. Esse aqui é um isósceles. Então, utilizando aqui a matemática plana, geometria plana, nós temos duas retas. Isso significa que aqui nós temos 32 graus e aqui é o ângulo interno, é um ângulo oposto a essa reta. Nós podemos dizer que quando nós temos duas retas paralelas e nós temos uma reta passando por essas duas retas, esse ângulo externo é o mesmo que esse ângulo interno, ou seja, aqui nós temos 32 graus. Como é um triângulo isósceles, esses 32 graus são os mesmos 32 graus desse ângulo daqui, pois esse lado é igual a esse outro lado. Então, tendo 32 graus aqui, quanto será esse ângulo aqui? Como é um triângulo, como é um ângulo em uma reta, nós sabemos que ele tem que formar 180 graus. Ou seja, esse ângulo x, esse ângulo externo x mais o 32 internos tem que dar 180 graus. Então, x é igual a 180 menos 32, x igual a 148 graus. K. Questão 19. X igual a 1, y igual a 2, qual o valor? Aqui é apenas substituir. Menos 1 elevado à terceira, menos 2, vezes menos 1 elevado ao quadrado, vezes 2, menos 4, vezes menos 1, vezes 2 ao quadrado, mais 8. Menos 1 elevado à terceira, menos 1, menos 2, o menos 1 elevado ao quadrado dá 1, vezes 2, menos 4, menos 4 vezes menos 1 dá 4, vezes 4 ao quadrado dá 4 vezes 4, 16, com um positivo aqui, mais 8. Aqui vai dar menos 5, mais 24, resultando em 19. Letra C. E última questão desse primeiro vídeo, nós temos, vamos comprar 3 produtos de duas empresas, e ele quer saber, indo logo para a questão, quanto mais caro é comprar de uma empresa a outra, ou seja, a gente vai descobrir o preço comprando por uma empresa, o preço da outra e ver qual é a diferença entre elas. São 10 produtos do produto 1, acompanha aí, será 10 produtos vezes 5 dólares, mais 12 produtos vezes 10 dólares, mais 5 produtos vezes 6 dólares. Isso vai ser 10 vezes 50, 10 vezes 5 dá 50, 12 vezes 10 dá 120, então 50 com 120 dá 160, 170, mais 5 vezes 6, 30, resultando em 170 com 30, 200. Essa é com a empresa A. Com a empresa B, nós temos 10 produtos 1, vezes 5 e 50, mais 12 produtos do 2, vezes 9 e 50, mais 5 produtos do 3, vezes 5 e 75. Usando a calculadora é mais rápido. 10 vezes 5,5, 55, mais 9,5 vezes 12, 114, mais 5,75 vezes 5, dá 28,75, e somado tudo isso, nós teremos um valor resultante de 197,75.
Então a diferença entre eles é de 200 menos 197,75, que dá um valor de 2,25 H. Assim nós completamos a primeira parte da resolução da prova do ACT, da sessão de matemática, e no próximo vídeo nós faremos a 21ª questão até a 40ª questão. Se tiverem alguma dúvida quanto à resolução dessas questões, podem deixar nos comentários que nós poderemos esclarecer. Até a próxima!